A questão do autismo é uma questão extremamente profunda e complexa. Ah, e é necessário entender o funcionamento do aparelho psíquico, ou aparelho da alma, como Freud chamava, antes de entender alguns transtornos. Então, apenas para fazer um contraste, eu vou começar aqui com a neurose, depois temos a psicose, para situar aí como é que é o funcionamento desses transtornos graves. Então, algumas considerações bem simples e de forma didática. Na neurose, o que acontece na neurose é exatamente a repressão de uma ideia que já entrou, já invadiu a consciência. Em um dado momento, por volta, Freud diz mais ou menos 5 anos de idade, mais ou menos essa faixa etária. E essa ideia, como ela é extremamente incompatível, ela é rechaçada, ela é reprimida através de mecanismos de defesa inconscientes. O que nenhum livro explica, nem mesmo, não que não haja uma definição, mas não é algo explícito, bem claro, o porquê que essa ideia, de que forma essa ideia, essa ideia é incompatível, porque essa ideia é uma ameaça à percepção que o ego já começa a construir, né, nesse dado momento, né, nessa fase do desenvolvimento. Então, essa ideia, na verdade, ela deixa um rastro, que Freud chama de trauma, esse é o verdadeiro trauma, causado por essa irrupção, né, por essa invasão dessa ideia, porque ela exige rupturas que correspondem à pulsão Thanatos, à pulsão de morte. Então, enquanto existe a pulsão Eros que visa criar laços, essa pulsão visa o oposto. E a percepção que o ego tem dessa pulsão é como se ela fosse algo absolutamente externo, algo não reconhecido como fazendo parte da própria construção do ego. Por essa razão, Freud diz que não existe desejo de saber, no caso da neurose, porque, na verdade, o neurótico sabe, mas ele finge que não sabe. Então, essa ideia que representa esse afeto, Lacan, o psicanalista francês, chama de o outro. E é exatamente esse o termo certo, porque não é aquilo que é reconhecido como parte da construção do ego. Então, basicamente, a neurose ela tem teve essa ideia na consciência em algum momento, essa ideia foi reprimida e através de mecanismos de defesa, essa ideia deve ser mantida à distância, mas a pulsão é incessante, ela sempre vai tentar invadir a consciência, se não através de sintomas. No caso da psicose, essa luta, que já não é mais uma luta interna, por que não é mais uma luta interna como a neurose? Porque essa ideia ameaçadora, ela não chega a invadir a consciência. Ela na verdade, não é reprimida, ela é rejeitada. Então, em outras palavras, o psicótico, ele não tem a ideia, ele não tem esse saber. Como consequência, então, o conflito do psicótico é com a percepção do mundo externo, mas ainda assim, a questão dessa ideia, não exatamente a ideia, mas o afeto, essa ideia que representa esse afeto, permanece
como um transtorno, como se fosse algo que causasse absolutamente um desconforto, né, um sofrimento insuportável, que é o caso da psicose maníaco-depressivo, transtorno bipolar. Aí nós temos também aí a paranoia, na questão da percepção da alucinação, e a esquizofrenia com a questão dos delírios. De alguma forma, então, essa ideia ela permanece presente, causando esse transtorno chamado psicose. São 3 tipos de psicose, na verdade, né? Que são a esquizofrenia, a paranoia e a psicose maníaco-depressiva. A PMD hoje é mais considerado como transtorno afetivo bipolar. Então a diferença básica entre a psicose e a neurose é que na psicose essa ideia nunca invadiu a consciência, não existe rastro. A ligação, a percepção que o psicótico tem do próprio corpo, da forma distorcida, e a percepção do mundo é completamente diferente em razão da ausência da consciência dessa ideia da pulsão chamada Thanatos, a pulsão de morte. A pulsão de morte, que na verdade significa, a palavra morte aqui significa a ruptura, a cisão. No caso do autismo, o que é percebido é que essa ideia, na verdade, ela não existe, né? Essa ideia que perturba o neurótico, né, e o psicótico, na verdade é uma ideia absolutamente ausente. O que não tem, na verdade, não exige um mecanismo de defesa contra a invasão, a irrupção desse invasor, dessa ideia incompatível. Incompatível e contraditória. Mas comparando com as outras 2 formas de transtornos, o autismo poderia se entender como se fosse uma forma mais intensa na forma de manter absolutamente longe essa ideia, restringindo a percepção do próprio corpo, a percepção do mundo e da sua relação em relação às pessoas, já que no caso da psicose, o fator mais importante é a frustração. Então poderia se dizer que no autismo essa evitação, essa forma de evitar o transtorno em relação à frustração, na relação da pessoa com o mundo externo, acaba se transformando dessa forma chamada autismo. Ou seja, em outras palavras, restringindo a percepção da pessoa no seu próprio mundo, na sua própria forma de defesa. O que acaba prejudicando a relação, não só em relação à relação da pessoa com o mundo, mas a percepção na questão da empatia, da percepção afetiva, da percepção do próprio corpo e na forma como o indivíduo se situa em relação a todos esses aspectos. Então, esse seminário do médico psicanalista francês Jean-Jacques Lacan, seminário de um outro, esse outro com a letra maiúscula, é exatamente esse elemento que é absolutamente objetivo e que foge também, ao mesmo tempo, do controle, a não ser através de mecanismos de defesa. E esse trecho é só para enfatizar essa questão teórica da psicanálise, ele se referindo ali à questão seja feita a sua vontade, não a minha, mas a sua, usando como exemplo essa passagem da Bíblia, e a ênfase de que essa vontade não é do indivíduo, não é do próprio ego, mas é uma vontade alheia que é imposta de alguma forma dentro do funcionamento do aparelho psíquico. E é a base da psicanálise, né? Se você retirar esse elemento, esse outro, não existe a questão
do inconsciente, né? O outro, o inconsciente, ele é exatamente constituído desse elemento chamado o outro, porque é um desejo imposto, não é criado pelo próprio ego da pessoa. Então aqui só para ilustrar um quadro do René Magritte, né, o pintor belga, seria mais ou menos assim a percepção que o autista tem de si mesmo. Absolutamente alheio, em razão desse distanciamento dessa ideia, né, que representa um aspecto afetivo mais profundo, como um mecanismo de defesa. Alguns aspectos interessantes aqui em relação ao autismo e à psicose, que são bem semelhantes, assim como no psicótico o indivíduo trata o abstrato como se fosse concreto. No caso do autismo, ele tem essa percepção do real, da percepção real, como se fosse algo imaginário, uma aparência. Por causa dessa restrição, dessa forma de defesa, na evitação de entrar em contato com esse afeto mais profundo. Nesse trecho, essa incapacidade do autista de perceber o outro. Assim como no narcisismo, né, também tem tudo entrelaçado, a psicose com o narcisismo, que é essa incapacidade de perceber o outro, a empatia. O que é? A empatia é a capacidade de perceber o outro como o outro. E é absolutamente ausente na psicose, né, e no autismo, justamente em razão da ausência da questão afetiva para estabelecer um laço de uma forma simbólica. Na questão do tratamento, é evidente que, no caso, por causa dessa questão da falta de projeção, da projeção de transferência, o foco do tratamento do espectro autista é exatamente visando, no caso ali, o behavior, né, que é da letra B ali, o comportamento, né, seria a terapia cognitivo-comportamental, e limitando, né, o tratamento no aspecto comportamental, uma vez que a questão afetiva é ausente. Então, se não tem a questão afetiva, não existe projeção, não existe transferência. E aí, mais uma questão, mais uma definição da questão da psicanálise, essa defesa, tá aí, a palavra é sempre essa daí. Né? O ser humano, na verdade, é um sistema de defesa contra si mesmo, né? Essa forma de dissociação afetiva, alienação, etc. A forma de defesa contra ansiedades e angústias. A questão não é exatamente ansiedade e angústia, mas a forma como o autista, ou no caso do autismo, a forma como ele lida com a ansiedade e angústia. Tanto o psicótico, quanto o autista, quanto o neurótico lidam com a ansiedade e a angústia, mas de formas absolutamente diferentes. Aqui só um aspecto importante também, muito observado na questão do autismo, a regressão, que na psicanálise significa exatamente regredir na forma do comportamento em relação à idade, né? E a capacidade que o autista vinha adquirindo começa a retroceder, mas a questão mais importante aqui é a causa, né? Que é a forma que o autista busca para se defender do contato com essas questões, a ideia, né? A ideia inconsciente, mas também junto com a ideia, porque a ideia, na verdade, ela representa um aspecto afetivo mais profundo. Então, esse é o motivo, o que causa essa regressão, na verdade, é a forma de defesa do indivíduo. Aqui mais uma observação do Freud em relação
a questão da defesa, novamente, né, o mecanismo de defesa, o mecanismo de defesa ele é a reversão temporária, enfim, a longo prazo, do ego, estágio anterior de desenvolvimento, ao invés de lidar com impulsos inaceitáveis. Justamente a ideia que eu estava colocando no começo ali do vídeo, dessas ideias incompatíveis. E aqui explicando o que eu coloquei agora há pouco também no início, em relação a quanto na psicose, essa ideia ela é rejeitada, ela não é reprimida, rechaçada, porque ela não chega a invadir. Então, na psicose, essa ideia que existe, mas ela é rejeitada. No caso do autismo, ela não existe, né? Esse outro, não existe a presença do outro nesse funcionamento do aparelho psíquico. Mas o que mais interessante observar que, embora essa ideia não seja presente, mas existe o medo de entrar em contato com essas questões, principalmente a mesma questão do psicótico, que é lidar com a percepção e com a frustração. Então, o autismo é uma forma de defesa contra o contato com esses elementos, com esses conteúdos inconscientes. E para finalizar, mais um detalhe também interessante em relação a essa questão, a questão do afeto, né? Embora a ideia não seja presente nos dois casos, na psicose e no autismo, mas a questão afetiva na psicose ela é presente, tanto que na psicose maníaco-depressiva, o transtorno de humor, transtorno bipolar, o afeto é um tormento insuportável para o indivíduo. Já no caso do autismo, ele, entre aspas, vamos dizer assim, ele é bem sucedido porque ele consegue evitar o contato com esse chamado outro. Desse outro que nada mais é do que a ideia incompatível. Então, para simplificar, no neurótico ele tem um certo contato com a parte, com o aspecto afetivo, ele consegue transferir, projetar esses conteúdos em relação ao mundo externo. No psicótico ele tem esse contato com o aspecto afetivo, mas ele não consegue estabelecer uma conexão com o mundo externo. E no caso do autismo não existe essa questão, esse aspecto, como está escrito bem ali em cima, né, na segunda linha, né, a operação de alienação, essa dissociação, no caso do autismo, ela é bem sucedida como forma de defesa. Então essas são algumas considerações em relação à neurose, basicamente, né, a psicose e o autismo.